Propor um país mais justo, menos desigual, com mais oportunidades e com respeito aos cidadãos é direito e dever de todos nós. E se as decisões políticas impactam diretamente os rumos da nossa vida e da vida do nosso país, por que não tomar as rédeas de fato daquilo que já nos pertence? Isso é o que prega o livro recém-lançado O Brasil que Sonhei, uma proposta para você, brasileiro, governar o seu país, de autoria do ilustríssimo Antônio Evaristo Marot, mais conhecido como Dr. Marot. Doutor, hoje para a gente é um prazer poder sair dos estúdios da TV Câmara, ser recebido pelo senhor aqui em sua casa, ao lado da sua família. É uma honra estar ao teu lado, que aos 91 anos de idade, cheio de energia, deixa um legado para a sociedade, um legado para a posteridade, por meio desse livro, que tem como base um ideal de reformulação da estrutura política do nosso país. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui para esse bate-papo, viu? Eu sou muito grato à TV, que aqui traz a oportunidade de divulgar esse pensamento político cujo objetivo é exclusivamente o de transmitir para todos os brasileiros seus poderes, aquilo que está à sua disposição e que, na minha ótica, não lhe está sendo permitido. Eu gostaria de que todo brasileiro tivesse a consciência e o conhecimento do que está aí escrito. De alguma maneira, muitos haverão de ler e outros haverão de compreender esse meu sentimento. O meu livro não tem nenhum interesse econômico. Pelo contrário, não fiz lançamento, não coloquei à venda, apenas procurei distribuir às pessoas que se interessassem por uma melhoria no sistema político brasileiro. Bom, antes da gente começar de fato o nosso bate-papo sobre essa obra literária aqui que pensa e traz um estudo sobre a reformulação da estrutura política do nosso país, é importante destacar que eu estou de máscara, respeitando aí também uma distância segura do Dr. Marot. Ele optou por gravar sem máscara, até porque já está vacinado com as 2 doses, né, doutor, da vacina contra a Covid-19, está seguro, tranquilo, e aqui nós estamos num ambiente arejado, é isso, né, doutor? Eu estou tranquilo realmente. Em função do alto aqui da minha idade, eu tive a oportunidade e o privilégio de ser vacinado e, digamos assim, de forma prioritária. Eu fiz a primeira vacina, a segunda vacina, e essa segunda vacina já estou com mais de 25 dias. Portanto, eu me sinto em condições de bater esse papo com você, desprovido digamos assim, desse cuidado tão necessário para evitar a propagação dessa doença que tanto martiriza o brasileiro. É importante a gente deixar esse esclarecimento para o pessoal de casa entender a dinâmica aqui da nossa entrevista. Bom, me permita, doutor, me permita você de casa fazer uma breve apresentação do nosso entrevistado de hoje. O Dr. Antônio Evaristo Marot é um ilustre jauense de 91 anos de idade, como eu disse no início. É formado em Direito pela ITE de Bauru, com um título em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Foi procurador do Estado durante boa parte da carreira. Dr. Marot, como é conhecido, presidiu também a OAB Subseção Jaú em 2 oportunidades e tem passagem marcante pela política local. Já foi vereador e vice-prefeito aqui do município. Na área acadêmica, Dr. Marot se destaca por ser um dos fundadores da Faculdade de Direito aqui de Jaú, onde também ocupou cargo na diretoria, e por ter lecionado no curso de Direito da ITE de Bauru. Ainda no campo profissional, o Dr. Marot recebeu da Federação dos Advogados do Estado de São Paulo o título de advogado emérito. Doutor, parabéns por sua trajetória, com certeza o senhor é um ícone aqui da nossa cidade, eleva o nome do nosso município, mais de 30 anos aí na carreira pública, já foi professor e agora decidiu lançar um livro
como o senhor disse, não fez um lançamento, mas editou esse livro e está distribuindo com o objetivo de provocar uma reflexão. E o título já provoca uma reflexão em quem pega o livro do senhor, doutor. O Brasil que Sonhei. Como é que surgiu essa história de criar um livro que traz uma sugestão de reforma política, né, do nosso sistema político, eleitoral e de governo? Como é que surgiu já esse título, O Brasil que Sonhei? Bem, esse título surgiu, na realidade, porque ele é oriundo de um sonho maravilhoso que eu tive. Eu sempre mantive ideais políticos, por vezes pouco compreendido, aliás. Por quê? Porque eu sempre defendi, eu sempre pensei em minimizar essa pobreza que ainda graça pelo Brasil, pela miséria que ainda existe na nossa terra, pelo índice escandaloso do número de analfabetos brasileiros, pelo índice chocante de semi-analfabetos, pelo índice das dificuldades da parte social no atendimento público dessa população mais carente. Então essa incompreensão chegou até dizerem que eu não passava de uma melancia, que eu era verde por fora e vermelho por dentro. Aliás, eu sempre fui um fervoroso democrata. Eu sempre fui um defensor intransigente da República. Eu sempre tive ideais de liberdade e nunca encontrei amparo nas doutrinas totalitárias comunistas ou socialistas. No entanto, já sofri essa pecha, exatamente porque havia, da minha parte, uma pendência para uma justiça social no Brasil maior do que essa que eu estou enxergando ainda hoje. Bom, isso já faz parte da essência do senhor. Faz. O senhor já matutava, né, a possibilidade de uma reestruturação política, mas foi por meio de um sonho que o senhor teve que o senhor decidiu de fato colocar isso no papel? Exato. Aliás, eu devo ter escrito esse livro até por impulso de meu neto, do Dr. Guilherme. Eu comentando com ele o que eu havia sonhado, aquilo que eu desejava. E, no entanto, eu dizia, sabe, filho, eu já sou um homem idoso, já fiz o que eu pude fazer. Ele disse para mim, não, escreva, porque é muito interessante o que o senhor está falando. Foi o motivo pelo qual eu me debrucei a escrever. E acabei escrevendo um livro a respeito dos meus ideais, meus não, eu diria dos ideais do brasileiro, para que nós possamos sentir orgulho de sermos brasileiros. O Brasil que Sonhei é uma proposta para você, brasileiro, governar o seu país. Logo no início do livro, o senhor já descreve, nesse sonho que o senhor teve, que o senhor chegava num lugar diferente do que a gente, um Brasil diferente do que a gente tem hoje, né? Sim. Era um Brasil parecido com uma Suécia, doutor? Mais ou menos por aí? Em termos. Em termos. Em termos. Posso fazer uma digressão a respeito de tudo isso? Claro, por favor. Então vamos lá. Eu comecei a pensar exatamente o seguinte, eu vou escrever sobre o que eu desejaria que o Brasil tenha. Mas eu não vou fazer um sonho quixotesco. Eu não vou escrever, aliás, um sonho quixotesco. Eu vou escrever o que a justiça, o que a legislação brasileira nos permite hoje transferir. E, obviamente, dentro da minha profissão, eu sabia o que a nossa Constituição brasileira faculta ao povo brasileiro.
porque eu lembro que em 1987 e 1988, quando foi completada a nossa Constituição, até pessoas gradas, que eu tive o privilégio de manter contato na época, introduziam na Constituição aquele pensamento democrata, popular, nosso. Ele era introduzido e, ao mesmo tempo, ele era podado. E eu vou mostrar isso. Aliás, eu mostro isso no nosso livro. Sim. Naquele dia, eu ainda não tinha lido o jornal. Voltando ao início da sua interrogação. Eu não tinha lido porque o afazer do dia a dia não tinha me permitido. Já eram 10 horas da noite e eu, curioso, abri o jornal antes de dormir. E lá estava uma notícia que me fez sentar na cama e pensar. Preso o presidente da Câmara Federal. Aquilo me chocou. Eu já tinha ouvido notícias de corrupção, mas eu pensava em corrupção de milhões. Eu pensava naquela corrupção que graça por esse nosso Brasil há tanto tempo, que prejudica tanto a parte orçamentária brasileira a favor de nós, do povo. Eu já tinha ouvido tanto, mas prender o presidente da Câmara, aquilo me chocou. E eu comecei a pensar na saúde pública. Eu comecei a pensar, além da saúde pública, na educação. O que está faltando? Comecei a pensar na segurança pública. Comecei a pensar no brasileiro fechando suas casas com grade, os seus muros com cercas elétricas, com alarmes de todos os tipos. O que está faltando, meu Deus? E eu, com aquele pesadelo em mente, cansado, eu dormi. Aí que vem a origem do título do meu livro. Eu dormi e sonhei que um moderno avião, ele deslizava por um maravilhoso céu azul, e eu lá, me dirigindo para um país nada menos que maravilhoso chamado Brasil. E eu cheguei naquele Brasil e constatei a maravilha que aquele povo brasileiro vivia. Então, quando eu acordei, eu vou acordar para ficar um pouco mais breve essa minha relação. Quando eu acordei, eu pensei comigo, o que é que tem aqui? Um jornal amarrotado e uma obra no título Utopia, escrita por Thomas Moros. E pensei comigo, ele escreveu naquela época por uma ilha imaginária onde o povo vivia feliz. Eu sonhei com um Brasil imaginário onde o povo vivia feliz. Eu me equiparei e comecei a pensar, mas eu precisaria ver, não aquele sonho de Thomas Moros, que era um sonho impossível. Não, a possibilidade do povo brasileiro alterar um pouco esse sistema político que nós vivemos. Ou seja, um sonho que é capaz de se tornar uma realidade. Ele foi quem me impulsionou a escrever a realidade possível, hoje, para nós brasileiros melhorarmos a política brasileira. Entrando agora justamente nessa realidade que o senhor prega no livro de mudança, lendo esta obra, a gente percebe que ela é calçada em 3 reformas estruturais, doutor. Exato. A reforma do nosso sistema de governo, do nosso sistema eleitoral. Isso. E do nosso sistema político. Exato. Vamos começar pela reforma do sistema político, né? Que o senhor pensa na substituição do modelo que a gente tem hoje pelo regime semidireto. Tecnicamente, sim. Vamos diretamente à matéria legal que possibilita o que você está falando.
um regime democrático semidireto, que foi instituído no Brasil. Onde está isso? Está no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Eu vou reproduzir aquilo que ele diz. Todo poder emana do povo, o qual será exercido por seus representantes ou diretamente, quer dizer, pelo próprio povo. Isso foi uma aspiração democrática popular que introduziu e criou o regime essa democracia semidireta. Nós não precisamos abdicar do que nós fazemos, do nosso poder, do que nós poderíamos diretamente exercitar. Não. Esse poder nós vamos exercitar juntamente com os nossos representantes. Com uma diferença, que hoje os nossos representantes estão continuando no que as constituições anteriores falavam. Todas as constituições anteriores do Brasil diziam sempre: todo poder emana do povo, só que proibia do povo executar o seu poder. Ele era obrigado a indicar seu representante para executar o seu poder. Todas as constituições, exceto a Constituição de 1988. Essa não. Essa diz: você pode, o poder é seu, não abra mão. Então veja bem, eu vou dar um exemplo para isso ser entendido mais facilmente. Eu quero fazer alguma coisa e o local é longínquo, eu não vou poder fazer. Eu posso dar uma procuração para alguém em meu nome fazer. Ora, eu tenho o poder, mas eu delego o meu poder para que ele faça em meu nome. Então veja bem, se eu achar que ele não está agindo bem, eu corto o poder que eu dei a ele. Eu retiro. Isso é que a Constituição hoje nos faculta. Você elege o deputado, mas se ele é uma peça ruim, se ele não cumpre as obrigações que deveria cumprir, você poder caçar. Então essa cassação de direitos que você otorgou é porque a soberania é popular. A soberania é do povo, não é do deputado. E hoje não. Hoje, na forma como se encontra hoje, apesar disso estar na Constituição, eu diria isso para qualquer pessoa e defenderia isso de corpo e alma. Ela está lá na Constituição brasileira, no artigo 1º, no parágrafo único. Então veja bem, Ângelo, na minha ótica, o brasileiro, ele não pode abrir mão do exercício do poder político. Porque hoje nós temos um sistema que é representativo, mas que muitas vezes não nos representa. E no regime semidireto pregado pelo senhor nesta obra, seria uma forma do povo exercer de fato o seu poder sobre a nação. O seu poder soberano. Então veja bem, esse poder, ele está disciplinado, não é do cidadão, é do povo. Ora, do povo, então o artigo 14 disciplinou como que o povo pode exercer esse poder. Ora, esse artigo 14 precisava ser regulamentado, porque ele inicia dizendo assim: a soberania popular será exercida da seguinte forma, Ora, se a soberania é exercida dessa forma, ela tinha que ser regulamentada. Como é que o povo vai exercer esse poder? Cortaram tudo. Cortaram tudo. Não só através dessa legislação que eu entendo como uma legislação iníqua. Eu não aceito ela como regulamento. A 9709 de 1998, mostrando o mau humor, a vontade de que o povo não participe. 10 anos para regulamentar uma disposição
constitucional do artigo 14. E essa regulamentação, através através dessa lei 9.709 que eu acabei de falar, eu chamei de iníqua e repito, eu não aceito como regulamento. Há necessidade de modificar. Há necessidade de modificar para que o povo possa exercer o seu poder. E quando ela diz, lá no artigo 14, a soberania popular, soberania não aceita poder superior a ela. A soberania é máxima. Tudo está sob o peso da soberania. A soberania não aceita mutação, restrição ou modificação. A soberania é o poder. E que está lá no artigo, aliás, no parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo. A soberania é do povo. O parágrafo único do artigo 14 tem um cordão. Ou seja, ligação. Há legalidade nessa sugestão que o senhor faz da mudança de regime, né? Exatamente. Indo para o regime semidireto, né? Deixando o representativo indo para o semidireto. Exatamente. É claro que as benesses dessa mudança estrutural, ela vai aparecendo no livro do senhor paulatinamente, né? E é interligada com outras mudanças. E eu quero falar agora da alteração que o senhor propõe para o nosso sistema eleitoral. Ah, ótimo. Que seria uma mudança profunda. O senhor propõe muito. distrital puro. Exato. O que seria o distrital puro para o pessoal que está em casa entender e compreender essa mudança que o senhor propõe no livro? Você vai me permitir justificar. Pois não. Foi apresentado agora na reforma política que está em andamento no Congresso, que de reforma, eu não vejo nada. Um projeto de lei implementando no Brasil o mesmo critério eleitoral alemão. Ou seja, um distrital misto. Ora, isso vai piorar a situação nossa. Vai piorar. Por quê? Porque ele não elimina o gasto faraônico necessário para as eleições no Brasil. E é importante explicar também, só cortando rapidamente o raciocínio do senhor, o sistema que nós temos hoje, né, que é proporcional e que é cheio de defeitos que há muito tempo as pessoas vêm comentando, as autoridades, os próprios, alguns políticos também comentam, mas é algo perceptível, né? Há necessidade de mudança nesse sentido. Há necessidade, e eu vou falar por que há essa necessidade, é o que você suscitou agora. A nossa política eleitoral, ela é absolutamente deficiente. Sempre foi e continua sendo. Veja bem, no sistema político eleitoral brasileiro, você pode estar votando num candidato e elegendo outro. Você fala, pô, mas como assim? Eu não sabia disso. Pois eu posso provar isso para você. Porque é necessário que você divida o número de votos válidos da eleição, você divida pelo número de cadeiras a serem preenchidas. Nós estamos falando da área federal, são 513 cadeiras hoje no federal. Então, aquele número você divide pelas 513 cadeiras, você vai obter o quê? O quociente eleitoral necessário, quantos mil votos são necessários para preencher uma cadeira. Ora, o partido cujos candidatos tiver maior número de votos, aquele total do partido, não sei se eu estou sendo claro. Aquele total do partido, você vai dividir pelo quociente. Ele pode te permitir eleger, por exemplo, 5 deputados. Os 5 primeiros deles estão eleitos. E o resto dos votos que você deu para aquela ideologia política? Como é que ficam aqueles votos? Vai para outro partido. Para somar com o quociente eleitoral de outro partido que vai ser beneficiado por isso.
Então você vota sem saber se você está votando naquele candidato ideologicamente escolhido por você, ou se você está votando, se o seu voto foi para um candidato completamente diferente daquilo que você pensa. Ou seja, ele é proporcional, mas ele acaba não sendo representativo, porque muitas vezes o voto da pessoa não representa o desejo dela. Não representa. Então veja bem, você acaba outorgando o seu direito para um deputado que é contrário ao seu pensamento. Outro defeito gravíssimo, não existindo distrital, o deputado tem que fazer campanha pelo estado inteiro. Isso custa milhões. Ora, primeiramente era feita a doação por empresários, enfim, era livre. O que aconteceu? Foi um embrião de uma corrupção existente entre os financiadores e o próprio deputado. Corrigiram isso, proibiram as empresas de financiarem. Só que o financiamento pode ser, até hoje, ele pode ser um financiamento espontâneo de um amigo, como pode ser do particular. Tudo bem. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo que só quem tem muito dinheiro na mão pode ser candidato. E temos também o fundo eleitoral, né? Fundão. Sem dúvida nenhuma. Agora, veja bem, Ângelo, o candidato no distrital, que eu imagino que deva existir, ele não vai ter despesa. No distrital puro, você divide o estado em distritos. Os partidos lançam um candidato nos vários distritos. Cada distrito elege um deputado. Os outros são suplentes dele. Ora, você vai manter contato com o seu deputado do seu distrito, ele é o seu representante, ele tem que vir dar conta para você dos poderes que você deu para ele de eleição. Ele tem que vir aqui conversar com o eleitorado. E você vai dizer, mas o distrito não fica muito grande? Não, não fica, pelo contrário. Eu posso mostrar, meu livro eu mostro, que o estado de São Paulo, que tinha 28 milhões e lá vai pedrada, vamos falar hoje perto de 30 milhões de eleitores, terá distrito no máximo, com 400 e poucos mil eleitores. Ora, é uma quantidade pequena. Bauru tem, não sei, mas cerca... Talvez por volta disso, né? Um pouco menos ou um pouco mais. Bauru Pederneiras já fez um distrito praticamente. Então veja bem, para o candidato daquele distrito, ele correr o distrito dele, basta ele ter uma condução e correr o distrito. Você fala, mas e a propaganda? Não. A função dele seria exclusivamente uma forma de proclamar os ideais dele. E o programa não filosófico. E o programa teria que ser objetivo. Vou fazer, o meu propósito é este. Só que aqueles propósitos têm que constar o recurso para fazer. Acaba com a demagogia. Populismo, né? Exatamente. Aquele propósito, você fala, mas ele vai ter que imprimir, vai ter que... Não, tem que ser fornecido pelo Estado, pelas suas gráficas. Entendeu? Então só aí a gente percebe que nesse modelo há uma maior representatividade de fato por parte do político que vai representar aquele eleitorado. Você diminui os custos com campanha. Falou em custo de campanha, eu nem falei sobre isso ainda. Porque ele vai ter que percorrer um trecho muito menor, né? Então você reduz em muitos gastos com campanha. Há a possibilidade de uma cobrança maior por parte do eleitorado nesse político. E é importante também falar, doutor, sobre outros benefícios que o regime semidireto com o sistema eleitoral distrital puro proporcionam.
que é a questão de você poder apresentar algum projeto de lei, uma iniciativa popular, sem burocracia, de forma muito mais fácil do que é hoje, e também a possibilidade de retirar o poder daquele político que não tem o desempenho desejável após 2 anos de mandato. Antes de nós falarmos sobre isso, me lembra sobre o que você está falando, que já seria a atividade popular. Hoje, eu li no jornal a notícia de que o orçamento... deixa eu fazer uma observação antes. Existem 2 formas de aplicação de dinheiro no regime eleitoral. Esse destinado às eleições e os destinados aos partidos. Destinado ao partido é anual. Todo ano vai dinheiro para os partidos políticos, para eles custearem as despesas próprias dele. Não é pouco, é milhões. A última aplicação que foi feita foi 900 mil. Então, veja bem, e a campanha eleitoral? Orçamentariamente, porque tiraram o benefício do empresário poder financiar, mas ficou para o povo pagar. Então o povo, através dos tributos que paga, orçamentariamente fica destinado uma verba para a campanha política dos deputados. Sabe quanto estava sendo programado? 3 bilhões e 700 milhões de reais para os políticos, para ser distribuído para os candidatos, e a distribuição não vou nem comentar. Muito bem. Na Distrital Pura, acaba com isso. Com esse dinheiro, vai para os nossos hospitais, para a nossa segurança, para o nosso sistema social. Então, a despesa é diminuta. E o candidato, qualquer candidato pode custear a sua própria andança. O combustível para andar, para viajar, isso aí qualquer um pode fazer. Então você acaba com a discriminação política, pessoal do candidato. O candidato apto, o candidato que defende o seu partido, sua ideologia partidária, esse pode ser candidato. Você falou uma coisa importante, o terceiro item, que é a iniciativa popular. A iniciativa popular seria você poder apresentar projetos de lei. Não é você, é o povo apresentar. Então você tendo, hoje, você precisaria da assinatura do Brasil inteiro. Sabe como é que está disciplinado isso? É de uma maneira ridícula. Eu digo ridícula. Você precisa, para apresentar um projeto de lei, que você não sabe se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado no dia de amanhã lá na Câmara, você precisa visitar 5 estados brasileiros. Em cada estado brasileiro você vai precisar de 3/10 do eleitorado de cada estado. Esses 3/10 do eleitorado de cada estado tem que ter no mínimo 1% do eleitorado nacional. Eu tive pensando, São Paulo, eu sou paulista, eu quero apresentar um projeto de lei. Então eu vou lá na capital, na Praça da Sé, fica fácil pegar a assinatura. Mas elas têm que ser autenticadas, têm que ser fotografadas, ela tem que ter validade. Se não chega no Congresso, eles dizem assim, mas como é que nós vamos saber se essa assinatura não é falsa? Sabe quantos votos seria necessário só no estado de São Paulo? 9 milhões de assinatura. Quanto custa isso para um cidadão brasileiro apresentar um projeto de lei? Essa é a razão que você vê isso aí a míngua. Essa é a razão pela qual ninguém se atreve a exercitar esse poder. Por quê? Porque ele foi boicotado. Já no regime que o senhor propõe... Na medida como eu proponho, desaparece isso. Então, eu, por exemplo, se você disser para mim, Maru, como é que você vai consertar isso se isso está até dentro da Constituição? Eu consertaria. Não importa
Se é uma cláusula pétrea ou deixa de ser pétrea, eu não mexo nele, mas eu posso acrescer. Já que foram os deputados quem criaram isso, na época, eu colocaria uma emenda no seguinte sentido: a pesquisa será feita por requerimento do cidadão ao presidente da Câmara para designação de funcionários públicos para fazerem a coletação. E as despesas correrão à custa da verba do próprio parlamento. Será que vão aprovar? Mas eu conserto. Eles mesmos vão tentar modificar isso. Alguma coisa que você falou também? Não, a respeito da... Ainda nesse quesito participação popular, doutor, o senhor também propõe no livro, né, além dessa questão da apresentação de projetos de iniciativa do povo, de iniciativa popular, a possibilidade de substituir aquele político após 2 anos, caso ele não venha desempenhando como o povo julgar necessário. Seria o seu desejo. Né? Isso. Você tocou exatamente numa coisa importante, no RECAL. Então, muito brasileiro nunca ouviu falar no RECAL. Então, eu inicio esclarecendo o que é o RECAL. Por quê? Porque o impeachment é uma lei da época ditatorial que foi revista pelo Supremo e está aí em vigor, 1059. O impeachment do político, hoje, cabe a quem? À Câmara e ao Judiciário. E o povo? Tudo que o povo pode fazer, o povo apresentar uma denúncia. Depois ele está fora, ele não pode participar de nada. Se o presidente da Câmara, nas tramitações normais, legais, que eu não vou me estender sobre isso agora, ele chegar à conclusão que aquela denúncia, o Congresso chega à conclusão que aquela denúncia não tem fundamento, vai para arquivo. Então, veja bem, é uma dificuldade muito grande aí. Eu queria abolir o impeachment e introduzir no Brasil o RECAL. Ora, vamos dizer assim, mas onde que existe esse RECAL? Lá na Alemanha, onde aqui foi apresentado apenas o projeto de lei de divisão política. Só que lá é diferente, lá é parlamentarismo, lá é RECAL, lá é diferente, apresenta tudo aqui. Por que vai apresentar tão somente a divisão territorial? Não, o regime alemão é bom? É bom. Lá não tem analfabeto, não tem semi-analfabeto. Lá o povo é culto, lá o eleitorado é esclarecido. Lá o acaba com tudo isso no Brasil. Traz todos esses benefícios que eu estou pregando hoje para que haja no Brasil. E traz para nós o RECAL. O RECAL é o povo tomando essa atitude. Então ele participa. O povo, não é que o povo vai caçar, o povo participa do sistema de cassação política, que hoje está vetado para o povo. E a lei é muito capciosa, ela diz assim, qualquer cidadão pode, qualquer cidadão pode, qualquer cidadão pode. Eu digo, parece, qualquer cidadão pode oferecer denúncia, pode denunciar o presidente, é bonito, é democracia. Não. Isso é um engodo. Por quê? Porque ela limita a participação popular. O sindicato, a entidade de classe, uma corporação, não pode apresentar denúncia. Só o cidadão. Cidadão sou eu, é você, é o Carlos. Então veja bem, por que essa limitação? Por quê? Eu deixo essa pergunta no ar. E, no entanto, quando você lê a lei, você fala, é democrática, qualquer cidadão pode, qualquer um, até analfabeto, pede para alguém escrever, pode, porque se é qualquer um, ele é cidadão também. Você percebe o meu propósito? Eu estou falando de analfabetismo, nunca iria restringir
o analfabeto. O meu propósito é um só: acabar com o analfabetismo. E ainda nesse prisma do recall, há uma outra sugestão bastante interessante que o senhor faz, né? Que é a possibilidade de o povo participar ativamente de decisões importantes que os políticos forem tomar. Ou seja, alguns projetos ou alguns tipos de proposituras terão também um referendo popular. Você acabou de falar sobre o segundo item. O segundo item do artigo 14, ele fala na aprovação ou negação daquilo que está sendo feito, um direito popular. Então veja bem, aí nós estamos no referendo. Então é apresentado amanhã na Câmara um projeto de lei que eu não concordo com ele, o povo não concorda, vai prejudicar o andamento popular, né? O povo vai sofrer com isso. Ele pode, através de um referendo do povo, dizer: não concordo com isso, vai para o arquivo. Então você diz assim: mas isso existe na Constituição? Existe. Desde quando? Desde 1988. Mas você conhece algum referendo? Eu não conheço. Só que tem um artigo de lei que disciplina os poderes dos políticos. Então, lá no Congresso, qual é o poder do político presidente da Câmara Federal? Poder absoluto só dele: convocar qualquer um desses três direitos. Basta ele não convocar, o povo não participa. Você acha que eu posso concordar com uma coisa dessa? O parágrafo 1 do artigo 1º, ele fala: você pode. Depois você chega lá: posso, né? Pode, desde que o presidente convoque. E no artigo 14 ele diz que eu sou soberano, o povo é soberano. Mas que soberania é essa? Quando ele não tem poder para executar os direitos dele. Precisa ser autorizado pelo presidente da Câmara. Eu nunca vi um plebiscito desde 1988. Eu nunca vi um plebiscito no Brasil onde o povo reivindique alguma coisa. Eu nunca vi. É por isso que, inclusive, o subtítulo aqui do livro do senhor é uma proposta para você, brasileiro, governar o seu país. Exatamente. O senhor dá mecanismos, né, sugere mecanismos que vão dar mais autonomia ao povo para governar e para participar das decisões importantes do nosso país. Basta que o povo tenha em mãos a sua soberania. Bom, nós falamos aí da mudança do sistema político, do sistema eleitoral, da participação popular, do recall, da chance das pessoas participarem por meio de referendos, plebiscitos, né, de projetos ou proposituras importantes. E agora a gente vai chegar no terceiro item geral, né, que faz parte desse tripé que o senhor estabelece no livro, que é a reforma do nosso sistema de governo. E aí o senhor deixa bem claro que o senhor é um grande apaixonado e tem uma opinião bastante firme com a necessidade de nós implantarmos aqui no Brasil o regime parlamentarista de governo. Hoje nós temos o presidencialismo e o senhor propõe o parlamentarismo. De que forma isso funcionaria e o que esse tipo de governo suscitaria ou poderia acabar com o que a gente tem hoje, o chamado toma lá da cá? Se você perguntar, dentro do atual regime, do atual sistema, da forma como está sendo produzida a política brasileira nacional, você prefere ou você quer que exista o parlamentarismo? Não. Não quero. Para que exista o parlamentarismo é necessário que o povo eleja os seus deputados. É necessário que haja dentro do Congresso Nacional ideologias políticas estanques. É necessário uma série de providências para que haja uma participação política mais efetiva de todos, do povo, dos deputados, dos partidos políticos, etc. Da forma como está hoje, não é possível, porque aí piora a situação.
Vamos dizer por que eu estou dizendo isso. Por uma razão muito simples. No parlamentarismo, o parlamento elege o executivo. No presidencialismo, o presidente é o executivo. No parlamentarismo, ele nomeia seus ministérios, etc., e ele executa como o presidente executa hoje. No parlamentarismo, não mais. O presidente é uma figura praticamente representativa internacional. Então, veja bem, no parlamentarismo, quem é que administra o Brasil? É o Congresso, mas eleito pelo povo. Eleito pelo povo com o direito do recal. Eleito por partidos políticos com posição definida. Ninguém poderia filiar-se a um partido político se ele não tivesse adotado a filosofia partidária. Reduz o número de partidos políticos. Por quê? Porque a ideologia ela tem limite. E não há possibilidade de fraccionamento da ideologia. A ideologia ou é ou não é. Quem é comunista? É ideologista. Quem é liberal, democrático? É outra filosofia. Quem é democrata? Republicano-democrata, como eu me confesso. Esse é outro ideal. É ideal do povo participar diretamente. E esse do povo participar diretamente, eu repito, está lá no parágrafo único do artigo 1º. A possibilidade. Eu não estou falando em utopia, em sonho de lucubrações do que seria interessante. Não, o que está na lei, que nós podemos pôr. O que está no meu livro é aquilo que a lei permite que seja feito no Brasil. Não tem nada inventado por mim aí dentro. Não tem nada desejado por mim aí dentro que não tenha amparo legal. Não tem nada aí dentro que me contraria, que não possa ser mudado. Ora, a mudança pertence a quem? Ao Congresso Nacional. Primeiro nós temos que mudar o Congresso para depois tomar essas iniciativas. Então você me fez uma pergunta, qual a diferença entre uma coisa e outra? Ora, o parlamentarismo, o deputado eleito primeiro-ministro, ele é que vai governar o país. Com o apoio do Congresso, né? Absoluto. Então veja bem, no momento em que ele perde o apoio do Congresso, ele é destituído. Ele é destituído. Aliás, eu, na minha opinião, eu inseriria a possibilidade do presidente da República caçar o Congresso Nacional. É algo parecido com o que há na Itália, por exemplo, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Todos os países. Para dissolver o parlamento, o presidente convoca novas eleições. Novas eleições. Então, o parlamento é obrigado a se unir para eleger por maioria o presidente. O presidente acaba com aquilo que você falou lá no início, toma lá da cá, faz isso que eu estou de acordo. Não. Lá eles têm que se unir para eleger o primeiro-ministro, e essa união tem que dar apoio ao programa do primeiro-ministro. Então acabam as discrepâncias políticas que existem no Brasil desde a proclamação da República. Veja bem, a proclamação da República foi uma mudança, não desse tamanho, mas uma mudança espetacular no regime político brasileiro. Ele sai do imperialismo e passa para um regime republicano. Republicano significa participação popular, onde eu digo de forma crassa, ele tem uma ligação umbilical com a democracia. A república e a democracia, eles se interligam. Porque a definição da democracia que nasceu lá na Grécia, essa definição, essa participação, essa nomenclatura democracia, ela difere um pouco da república, mas eles se interligam pelos interesses populares.
Então, veja bem, há necessidade de que o povo se reúna. Quando existir uma incompatibilidade e o primeiro-ministro não tiver condições de governar, de pôr em prática o seu programa de execução administrativa, o presidente caça o Congresso, elege novo Congresso. Presidente eleito por voto direto da população. Voto direto da população. Já no presidencialismo, por que existe esse número de crise infinita? Desde a proclamação da República até hoje. É ditadura. Não há consenso, né? Nunca há consenso. Nunca há consenso. O parlamento está sempre brigando. Nós tivemos o ridículo de ser instituído dentro do parlamento o famoso salário para os deputados. O presidente pagava mensalmente os deputados para votarem a favor dele. Isso é ridículo. Isso é ridículo. No Brasil existiu o mensalão. Hoje, não tem isso? Não, não tem. Só que para obter o apoio do parlamento precisa doar um monte de coisa para os parlamentares. Cargo público, dinheiro. Eles querem, no orçamento, guiar o eleitorado dele para ele se reeleger. Então forma aquele bloco de interesses políticos que o presidente tem que atender para poder governar. No sistema parlamentarista, não. No sistema parlamentarista, eles se unem para eleger previamente e apoiar a dinâmica proposta pelo presidente. Já no regime presidencialista, o presidente reúne os dois poderes, tanto o poder administrativo como o poder que nós chamamos de Estado. Esse poder, ele é representativo. Mas nós podemos instituir, né, por eleição popular, outros poderes, como eu acabei de falar, até dele destituir o Congresso, quando houver uma incompatibilidade onde não é possível continuar o parlamento. Novo parlamento. Ele tem essa possibilidade. Doutor, nós falamos até aqui desses exemplos utilizando a esfera nacional, né, a esfera federal. Sim. Então, um sistema político semidireto, um sistema eleitoral distrital puro e um sistema de governo parlamentarista. Nas demais esferas, esfera estadual e municipal, isso também se aplicaria nos mesmos moldes, doutor? Em termos. Eu digo em termos pelo seguinte. No Brasil, os municípios sempre foram subordinados, não eram autônomos. Aliás, existem aí juristas famosos que criticam o fato de a Constituição de 1988 ter legado autonomia municipal. Então, veja bem, o mesmo poder que tem o Estado tem o município, o mesmo poder que tem a federação tem o município, todos são autônomos dentro dos seus interesses individuais. Antigamente não. Antigamente não. O município não tinha esse poder. Hoje ele tem. Só que veja bem, ele tem que obedecer à hierarquia legal dos poderes superiores, estadual e federal. Então, eleição, ele não pode modificar. Ele não pode criar o distrital. Por quê? Porque existe uma lei federal que não permite. Ela estabelece. Então ele não pode. O que ele pode fazer? Ele pode dividir o território, mas ele não pode fazer uma eleição distrital direta. Ele pode dividir o território, mas ele não pode impor que ali cada um eleja o seu deputado. Não. O deputado tem liberdade. Então não vale nada. Então não vale nada. Então, o que eu diria? Nós teríamos que começar uma reforma ampla para nós podermos chegar a esses poderes para os municípios. Então, você me pergunta, o que você enxerga que o município possa fazer? Primeiro, eu não sei, pode ser que eu vá falar uma coisa que não é verdade, que a lei orgânica municipal diga quem tem poderes para fazer plebiscito, etc., etc., no município.
Mas a Constituição diz que o município, o poder de determinar aquelas competências populares dentro do seu município, ela será definida pelo o Estado pela sua Constituição e nós pela nossa legislação. Pela lei orgânica. Pela nossa legislação. Quer dizer, a lei orgânica, porque o município e o Distrito Federal não têm Constituição, nunca tiveram e também não foi previsto. Mas a lei orgânica, ela tem a força constitucional hoje, porque a autonomia lhe dá os poderes constitucionais, desde que obedecida às decisões estaduais e federais. Só que o município pode também emendar, sugerir sobre essas leis superiores a dele. Então você me pergunta, o que você hoje sugeriria para o município? Eu sugeriria a educação. A educação, o município tem um poder assim enorme sobre a educação. E o município poderia instituir um curso. Veja bem, eu vou ter que ser muito claro nesse particular. Eu não quero criar uma cadeira, por exemplo, no curso médio, onde 15, 16, 17 anos é a idade limite. Porque essa idade é a idade eleitoral. Mas é necessário que haja daqui para frente, em Jaú, o privilégio de ter um eleitorado, não um eleitorado esclarecido. O eleitorado de Jaú é esclarecido, mas um eleitorado politicamente esclarecido, que é diferente. Um eleitorado que conheça os seus poderes, um eleitorado que saiba o que é um orçamento, um eleitorado que saiba, que participe de um orçamento. Ora, quem que deve participar do orçamento? Aqueles que fizerem esse tipo de curso. Então você diz para mim, mas o jovem vai dizer o seguinte, qual a vantagem de fazer um curso desse daí? É mais um encargo? Não. Porque isso aí, esse curso poderia sugerir um curso técnico para execução de atividade nos congressos, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nos municípios aqui, no executivo, aqui na Câmara Municipal. Quem tem esse tipo de cultura, obviamente ele assume. Ele faz um concurso público e adquire essa possibilidade, porque o concurso público ele tem que ser voltado para essa atividade política. O concurso público não é para falar sobre biologia, sobre matemática, ele tem que falar sobre essa parte prática, politicamente. Por quê? Porque tanto o executivo como o judiciário, aliás, tanto o executivo como o legislativo, eles estão distritos à execução política. Então, se o município se dedicasse a esse tipo de cultura, entendeu? Esse poder ele tem. Ele se dedica a esse tipo de cultura, o jovem pode sair dali habilitado a esses concursos públicos interessantes, onde ele poderá prestar um serviço extraordinário. 2, ele deve participar do orçamento popular. O orçamento popular, ele deve participar. Então, todo aquele que tem essa qualificação eleitoral poderia participar do orçamento municipal, dar suas sugestões, etc. Outra coisa que o município pode hoje fazer, nós podemos apresentar projeto na Câmara. O jauense pode apresentar projeto na Câmara, em vez de fazer passeata aí, dizendo que o vereador... Não, apresenta projeto na Câmara. Diferentemente daquelas exigências federais, 5% do eleitorado de Jaú requerendo, o projeto de lei pode ir em anexo para lá, tem que ser recebido. Ou seja, doutor, o caminho para essa mudança que o senhor propõe estrutural em nível municipal, estadual e federal passa necessariamente pela formação de um eleitorado esclarecido politicamente. Isso só é possível por meio da educação. Exatamente. Eu gostaria que isso existisse no Brasil inteiro. E eu
morreria feliz, porque eu brinco sempre dizendo para vocês que eu estou no finzinho, né? Estou idoso. Imagina. Mas veja bem, eu rezei uma vida inteira para Jesus preservar isso aqui. E de alguma forma ele está preservando. Poxa vida. Então eu agradeço ele infinitamente. Então veja bem, eu gostaria que Jaú fosse pioneiro. É minha terra. Aqui é a terra roxa que me viu nascer. Meu Deus do céu, essa aspiração, você já pensou? Eu poder pensar, foi feito em Jaú, aliás, Jaú, a primeira cidade do Brasil a tomar tal providência. Você já pensou que glória para Jaú? Esse é o meu pensamento, esse é o meu desejo, isso é o que eu desejaria. Bom, doutor, é claro que o livro tem outros detalhes mais que a gente não foi capaz de esmiuçar aqui nessa entrevista por conta do tempo, mas já de antemão eu quero agradecer mais uma vez todos os esclarecimentos que o senhor passou. O livro é riquíssimo, o título traduz bem qual foi o sentimento colocado nessa obra literária, né? Uma proposta para você, brasileiro, de fato governar o seu país. Doutor, para a gente já caminhar para o encerramento, para quem tiver interesse em ler uma obra como essa, adquirir esse livro, né? A gente sabe que não tem nenhum fim comercial, sem fins lucrativos, é um ideal do senhor mesmo. Como é que a pessoa pode fazer para ter acesso a essa obra aqui? Olha, eu, para ser bem franco para você, você está sabendo que, inclusive, eu encaminhei meus livros esta semana para a Espanha, né? A pedido de pessoas interessadas lá. Esse modesto livro não é encontrado em lugar nenhum. Então, basta que me entrem em contato e me peçam o livro, eu encaminho. A gente pode colocar um telefone de contato aqui do senhor? Pode colocar meu e-mail, meu telefone de contato, enquanto eu tiver livro disponível. Essa impressão de 1000 livros, eu achei um absurdo, e não foi. Ele tem muita saída, muitas entidades. Foi livro já para Brasília, foi para o Rio de Janeiro, foi para Campinas, foi para o Paraná. Então eu estou atônito, eu digo, meu Deus, seria isso para mim gratificante? Não é gratificante, ela é ultra gratificante. Por quê? Porque o meu objetivo está nele, a de divulgação. E ele se divulga automaticamente. Então basta que me peçam, eu encaminho o livro. Quando esgotar, eu vou ver o que eu vou fazer. Tá certo. Vou ver se eu tenho recurso, porque eu não sou um homem rico. Para ser bem honesto para você, eu sou um homem remediado, eu não sou um homem rico. Então eu não sei até onde eu posso investir nesse meu sonho, entendeu? Mas é legal, a gente deixou aí durante todo esse tempo, né, os endereços de contato aqui, o telefone, o e-mail do senhor, para as pessoas que tiverem interesse em fazer contato para adquirir um livro, né, conseguir fazer essa leitura, mesmo que seja emprestado ou de alguma forma depois que essas tiragens terminarem, o senhor puder disponibilizar isso de forma digital. Eu darei um jeito, A gente ainda vai conversando, vai propor sugestões aí para o Dr. Marot, porque de fato a iniciativa é brilhante. Eu tive o prazer de ler essa obra, tive o prazer hoje de conversar com esse homem de 91 anos de idade, um ícone aqui do nosso município, um homem que trabalhou pensando sempre no público, foi procurador do Estado por mais de 30 anos, por cerca de 30 anos, foi professor universitário, se dedicou à política municipal, foi homem público, vereador, vice-prefeito, e tenho certeza que deixa a gente muito honrado em poder participar de um momento como esse, viu, Dr. Marot? O senhor, no alto dos 91 anos de idade, com toda essa vitalidade, com toda essa lucidez, ter a disposição de colocar tudo aquilo que o senhor sonha, que o senhor tem como ideal para o nosso país, de forma prática e colocar de fato no papel. Enquanto muitas pessoas ficam criticando ou pensando em fazer algo, o senhor foi direto, foi lá e fez, e mais do que isso, o senhor propõe a reflexão
para a nossa nação por meio de uma obra literária. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pela gente, tem feito, né, por meio desse livro e também por essa entrevista tão gratificante, viu? Eu fico feliz de ouvir você dizer dessa entrevista gratificante. Eu entendo que ela foi esclarecedora, sucinta, mas dentro do possível ela foi esclarecedora. Eu posso adiantar a você o seguinte: se essa entrevista ela foi, digamos, em outras palavras, né? Se ela foi realmente elucidadora, foi uma entrevista que valeu o tempo. Com certeza. Posso lhe fazer uma pergunta? Aliás, eu vou lhe fazer uma afirmação. Eu ia fazer a pergunta, agora eu vou fazer a afirmação. Pode ter certeza que uma boa entrevista, ela só pode ser realizada através de um grande repórter. Imagina. Por isso, eu é que parabenizo você pelas perguntas que você fez, que foram absolutamente esclarecedoras e absolutamente concatenadas. Imagina, a gente Meus parabéns e muito agradecido. Eu agradeço, a gente fica até intimidado, né, de estar entrevistando uma sumidade, porque eu considero o senhor, de fato, uma sumidade como brasileiro, como jauense, uma pessoa que se dedicou aí à vida pública, que sempre pensou no próximo e na justiça social, né? Como a gente justiça conversa. Justiça social, exato. Quando a gente está fora da gravação, a gente conversou muito, né, ao longo de algumas semanas para a produção da pauta dessa entrevista, e eu percebi no senhor, de fato, um espírito público, um espírito de quem quer fazer justiça social e de quem deseja justiça social para um povo tão sofrido como o nosso. Muito então, obrigado. para mim, é uma honra muito gratificante. A gente, claro, não conseguiu falar sobre tudo o que o livro traz nesta entrevista por conta do tempo, mas penso que levantamos a curiosidade aí no telespectador para que possa ter mais informações ainda fazendo a leitura desta obra primorosa aqui do senhor. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor? Eu é que agradeço. Pois bem, a gente entrevistou hoje o Antônio Evaristo Marô, o Dr. Marô, esse cidadão jauense de 91 anos de idade, que acaba de lançar o livro O Brasil que Sonhei, uma proposta para você, brasileiro, governar o seu país. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.